Ok, bom, nós vamos começar aqui. Nosso assunto é o padrão de reconhecimento por ressonância magnética nuclear de doenças dos gânglios da base em crianças, doenças bilaterais. Foi um artigo publicado na Brain Communications, como vocês estão vendo aí. Aqui são o relato dos créditos dos autores do artigo, né? Só esperando mais gente entrar aqui. Bom, aqui estão os créditos da nossa apresentação. Então vamos lá iniciar. Bom, introdução. Primariamente, é bom que se entenda que as doenças dos gânglios da base, elas têm um forte componente genético, ou seja, doenças que não têm esse componente genético não foram consideradas nesse estudo. Esse estudo excluiu, como a gente vai ver, né, doenças neoplásicas, neurovasculares, né, doenças unilaterais, né, que são de componentes que não interessaram aos autores desse estudo. Então, esse estudo é basicamente de doenças de componente genético, que são doenças mais raras, né. O diagnóstico é muitas vezes difícil, né, pela falta de uma abordagem de identificação, sistemática das alterações dos gânglios da base. E esse foi um dos motivos desse artigo, né. Esse artigo teve como primazia o objetivo de identificar essas alterações fortemente, né, sistematizá-las de uma forma muito boa para que esse cruzamento, junto com essa sistematização, né, e o cruzamento dos dados radiológicos, clínicos e genéticos, tudo isso se coadunasse na formação do melhor diagnóstico para essas condições. É bom lembrar também, só um minutinho, tirar esse WhatsApp aqui que está incomodando. As pessoas entrando aqui. Pronto. Então, a gente estava aqui falando, esse para a gente estudo, o objetivo é criar um algoritmo de identificação, isso é uma coisa que o autor do estudo fala várias vezes, né? Criar esse algoritmo de identificação dos padrões da ressonância magnética para facilitar o discernimento dos grupos possíveis de doenças envolvidas a partir dos agrupamentos das desordens codificadas, né, por alterações radiológicas comuns. Então, o objetivo é criar esse grupo de identificação de neuroimagem, né, e a partir dele associar as doenças conectadas, né, correspondentes a essas alterações de neuroimagem. Esse estudo também desculpe. Esse estudo também priorizou, né, assim, essa organização desse algoritmo, nessa sistematização na neuroimagem, né, naturalmente, as questões clínicas foram associadas à neuroimagem e o nosso objetivo aqui é basicamente entender esse estudo sob o ponto de vista da neuroimagem, né. As questões clínicas seriam um confirmador, né, então a questão neuroradiológica aqui funciona como uma triagem para depois, ou seja, para a diminuição das possibilidades diagnósticas a partir da neuroimagem, para facilitar a definição do diagnóstico depois a partir da clínica e da análise genética. Bom, materiais e métodos, né? Os pacientes foram separados de 0 a 18 anos relacionados por doenças dos gânglios da base, mas eu achei importante colocar aqui quais foram aquelas condições que foram excluídas do exame, né? Desse estudo, para a gente ter uma ideia melhor do escopo desse estudo, ou seja, saber qual é a amplitude dele, até onde ele foi, qual o objetivo dele, né? Então, no caso, malformações, hipoplasias, doenças sem alteração de sinal à ressonância, doenças de natureza neoplásica, tipo neurofibromatose, né? As de acometimento unilateral de gânglios da base e cerebrovasculares. Todas essas condições, né, que o artigo afirma que já tem diagnósticos, métodos diagnósticos de neuroimagem bem estabelecidos, não interessaram aos autores do estudo. Ou seja, esse estudo foi basicamente doenças genéticas de gânglios da base bilaterais, né? E essas doenças até mais raras, né, que o objetivo aqui era claramente dar meios para que esses estudos fossem bem conduzidos, né? Ou seja, estudos
análise clínica, possíveis assim, utilizações desses dados depois em outros métodos, né, até de inteligência artificial, como a gente vai ver. Então, como é que isso se dá primariamente, né? A primeira ressonância mostra a alteração de gânglios da base bilaterais, foi incluído, ou seja, os pacientes tiveram um primeiro exame incluído, e a partir daí os outros exames foram selecionados daqueles pacientes que tinham outros exames, mais os demais de cada paciente só quando presente. Mas isso mostra que não houve uma temporalidade importante nesse estudo, né? A história natural da doença não foi considerada avaliando ressonância por ressonância, né? Isso não foi levado em consideração no estudo. As databases de hospitais infantis em Sydney e Londres foram utilizadas assim como os dados desses pacientes escolhidos, né? A literatura sobre o assunto foi vasculhada das doenças selecionadas para o estudo. As sequências T2 e FLAIR foram classificadas conjuntamente, né? Todas como T2, FLAIR não deixa de ser T2, então foi tudo classificado como T2. As sequências de susceptibilidade, né? SWI, SWAN, foram classificados como suscetibilidade incrementada, o que no estudo se representou como um hipossinal em T2 dessas sequências de susceptibilidade. Foram 305 exames de ressonância magnética utilizados no estudo e 201 pacientes analisados e classificados dentro dessa sistematização proposta, né, do artigo. E agora a gente vai ver aqui nós temos uma tabela, né, que foi mostrada no artigo, né? Essa tabela indica precisamente os pacientes, os 201 pacientes, né, e as 34 condições clínicas que foram incluídas, né, as doenças genéticas que foram originalmente incluídas no estudo. No entanto, o artigo ele menciona que além dessas 34, durante o estudo, né, e o aprofundamento da avaliação neuroradiológica, se percebeu que além dessas 34 haviam outras 59 condições associadas a essas 34 condições iniciais, então todas elas foram incluídas no estudo, né? Então, no final, o estudo incluiu muito mais condições neurogenéticas do que apenas essas 34 iniciais que foram propostas. Ok. Bom, agora vamos ao principal, né? Nosso principal objetivo aqui, que é tratar dos resultados, né? As alterações em gânglios da base podem ser separadas em quatro aglomerados, perdão, que condensam em um dado tipo de alteração os achados de várias condições. Então, isso aqui foi o que o artigo fez. Basicamente, o que ele fez foi separar todas essas condições, todas essas doenças, né, em quatro aglomerados de achados radiológicos. Então, você tem quatro aglomerados de achados radiológicos que codificam várias condições clínicas dentro desses quatro aglomerados, né? Então, o artigo faz uma apresentação esquemática diagramática desses quatro aglomerados, né? Colocando especificamente em cada uma delas que condições estão presentes, estão associadas, correspondentes a cada aglomerado desse e os achados neuroradiológicos desses aglomerados, né? Pronto, esse aqui é o gráfico, né, o diagrama associando as medidas dos pacientes, das condições, né, com cada aglomerado. Então nós temos o aglomerado 1 ali, né? O aglomerado 1 ele mostra especificamente, né, alterações bilaterais, né, putaminais, hipersinal bilateral putaminal, e ele inclui paralisia cerebral, grupo Migdel, aminoacidopatias, mielinólise, encefalites, né? Nós temos, além disso, né, você vê que essas doenças têm algumas outras mais raras também, com o grupo SLC19A3 aí envolvido, né? Mas principalmente encefalites, né? No grupo 2, né? No grupo 2 nós temos hiperintensidades T2, né? Ou em T2 ou em susceptibilidade, inclusive susceptibilidade principalmente em globo pálido. É bom lembrar que as alterações do aglomerado 2 são primariamente no globo pálido, né? Isso é o mais importante de lembrar sobre o aglomerado 2, né? Ele inclui várias doenças como kernicterus, acidemia metilmalônica, deficiência de piruvatas hidrogenase, enfim, Kearney-Sayre e várias outras.
O aglomerado 3. O aglomerado 3, eles são de hiperintensidades em T2, né? Hipersinal em T2, no globo pálido, mas ao longo do tronco encefálico, incluindo cerebelo, né? Ele tem uma diferença dele, né, do aglomerado 3, é que ele inclui sequências de difusão, né? Ele apresenta nas suas sequências possibilidade de você ver restrição de difusão. As condições principais dele, a toxicidade de vigabatrina, doença de Crabbe, né? E a Kearns-Sayre também está incluída no grupo 3 também, como a gente vai ver. Ok, e o grupo 4, o aglomerado 4, inclui hipersinal em T1, né, que é o que diferencia de todos os outros. Você vê, todos os outros são T2, né, hiperintensidades em T2. No 4, você tem basicamente hiperintensidade em T1. Então, se você viu hiperintensidade em T1, você já pensa em aglomerado 4, que é o principal. Bom, agora nós vamos discutir aglomerado por aglomerado, né. Inicialmente, nós vamos falar do aglomerado 1, né, que foram 91 pacientes dos 201 pacientes selecionados, né? Certo, quais são as doenças envolvidas, né? Aqui as doenças, pessoal, eu estou citando, por exemplo, a doença do grupo ADAR, por exemplo, né? Que é um grupo genético, né? Então, a deficiência da proteína associada a esse gene produz os efeitos patológicos, né? Fisiopatológicos da doença. Você tem a ANE, né? Que é a encefalopatia necrosante aguda, encefalomielite infecciosa, né? A DEM, que é a encefalomielite aguda disseminada, enfim. Esses padrões aqui, eles têm importância apenas aqui. Assim, para a gente, o nosso foco é a neuroradiologia, mas, de qualquer forma, eu tenho que citar as principais condições clínicas genéticas, embora a gente não vá se aprofundar nelas, né, na questão genética, mas é importante vocês terem uma ideia disso, porque o artigo cita especificamente, né, ele associa essas condições, então vocês têm que ter ideia o que é que está incluído na parte clínica, né, aqui das condições. Agora vamos para o principal, que são os achados da neuroimagem, né, que é o que nos interessa. Então, quais são os achados de neuroimagem do aglomerado 1? Né? Basicamente, né, nós temos um hipersinal T2. Agora, onde esse hipersinal T2 está? Né? Para o aglomerado 1, ele está no putamen, né, no caudado, no tálamo ou cortical em massa cinzenta. Né? Pode haver também nesse aglomerado atrofia da massa cinzenta. Você pode ter raros casos em globo pálido ou cerebelo, né, mas é bem mais raro de aglomerado 1. Geralmente, esses achados de globo pálido estão mais nos outros aglomerados, principalmente o aglomerado 3, né, e no aglomerado 2 também, mas principalmente no 2. Nós temos áreas putaminais polpadas, né, que isso foi uma coisa interessante, né? Essas regiões do putamen que uma parte do putamen é acometido e outra polpada, isso é uma coisa que foi característica do aglomerado 1. Né? Então é uma coisa que a gente vai ver quando a gente viu os exemplos, a gente vai perceber isso claramente, né? E edema putaminal foi outra coisa percebida em muitos pacientes, especificamente 38 pacientes dos 91 pacientes do aglomerado 1 apresentaram esse edema putaminal. Né? Agora vamos a alguns exemplos. Bom, nosso primeiro exemplo aqui é o caso, né? Esse caso da figura C, que ele representa um garoto de 3 anos de idade em que ele apresenta uma encefalopatia necrosante aguda, esporádica, né, citado. E você vê na imagem claramente que você tem o que na imagem? Né? Um hipersinal T2, heterogêneo bilateral, né? Você vê uma alteração em putamen e tálamo, né, desse hipersinal. Né? Você vê que no putamen a alteração é desigual, é heterogênea. Né? Você vê também que há um preenchimento, né? Se a gente notar bem, além você percebe também um certo edema no tálamo aí, né? Um edema talâmico, mas no putamen você percebe claramente aí um preenchimento, por exemplo, da cápsula, né? Cápsula externa, cápsula interna, né? Você vê que o claustro foi circundado também, né? A cápsula extrema também
tem um hipersinal sobre ela, né? Então, esses achados são interessantes porque eles acontecem em outras condições, não só na encefalopatia necrosante aguda. Eles acontecem na ADEM, na mielinólise, né? na deficiência do SLC19A3. A gente vai ver um exemplo disso depois. Essas outras condições possuem também essa característica de circundação do putamen, né? Talvez não como essa forma. A gente vê que aqui que a porção esquerda está mais acometida que a direita, né? Mas esse acometimento não é assim, exclusividade da ANE, né? E está aqui um outro exemplo que mostra isso. A gente tem a mielinólise aqui, você vê que na porção posterior putaminal e, no caso aqui, está pegando todo o lentiforme, né? Posterior, globo pálido e putame. Você vê que há o preenchimento da cápsula interna e da cápsula externa. Não chega até a cápsula extrema tanto, né? Não, você vê que o claustro não está circundado. Nesse exemplo de mielinose, você vê que o lado esquerdo também está mais afetado que o direito, né? Ambos posteriormente. E o detalhe interessante, você vê que a porção anterior do tálamo está afetada, né? Você vê que a porção anterior, aliás, não está afetada, né? A porção anterior do tálamo, não, perdão, do putamen, né? A porção anterior do lentiforme não está afetada, né? Você vê um pequeno acometimento, né, mais lateral, né, dos núcleos laterais anteriores, né, do tálamo, né, bem levemente você vê, né, esse acometimento, bem menos intenso do que o acometimento do lentiforme, mas está lá, está presente, né. Bem aí, ó, ladozinho aí, outro ladozinho aí. Esse acometimento, ele pode acontecer, ele não é padrão, né, mas ele pode. Outro exemplo seria aqui de uma paralisia cerebral, né? Nesse exemplo aqui, né, nós temos o que? Nesse paciente aqui, esse é um paciente, esse paciente é IF, né, que na verdade é o mesmo paciente, é um garoto de 6 anos de idade, né, com paralisia cerebral. Você vê no caso dele um comprometimento, um hipersinal do putamen, né, da porção mais posterior do putamen e do tálamo também, né, as regiões posteriores de putamen e tálamo, né, estão acometidas. Você vê também na imagem ao lado, né, um hipersinal T2 na topografia rolândica, projetando-se anteriormente, né, na região parassagital também. Você vê as regiões aí de mais pré-central, né, as regiões mais motoras, com o acometimento, com o hipersinal, né? Você vê claramente essa disposição. Isso é algo que pode acontecer no aglomerado 1, né, como a gente viu, atrofia cortical, né, hipersinal cortical, né, de massa cinzenta. Isso é característico também de lesões que podem ocorrer no aglomerado 1. Né? Pronto, agora aqui nós vamos discutir outros pacientes, né? No caso aqui, esse primeiro paciente, né? Paciente aqui dessa primeira imagem, ele é um paciente de acidemia propiônica, é um paciente de 4 anos de idade, feminino, né? E você vê na imagem dele um hipersinal em T2, no caudado, né? Você vê o putamen anterior comprometido também, né? Então você vê um forte sinal em anterior putaminal, né, caudado, e um sinal talâmico também, né, se aí o caudado, e você vê um sinal talâmico também envolvido, né, no caso, aí o putamen anterior envolvido. Então aí a gente vê aí, né, um acometimento do tálamo, né, mas você vê que o acometimento do tálamo é curioso, porque ele não envolve o tálamo completamente, né, você vê um acometimento difuso aí, né? um hipersinal difuso aí do tálamo, mas ele é principalmente mais central, né? Isso aí leva a gente a perceber que o acometimento talâmico ele é mais ao longo da lâmina medular interna, né? Da lâmina medular interna, porque assim, só lembrando que assim no tálamo lembrando um pouco aqui da anatomia do tálamo, o tálamo tem basicamente uma subdivisão, né? Tem uma lâmina medular interna
que percorre a porção central do tálamo, né, e divide os núcleos laterais e mediais, né. Aí, no caso, como é mais central, a gente pensaria mais no acometimento dessa região da lâmina medular interna, né, do tálamo. E você vê também que os núcleos mediais e laterais do tálamo foram poupados, né? Outra característica das lesões do aglomerado 1 é poupar essas áreas, algumas áreas, né, e afetar outras, né? Coisas que não acontecem nos outros aglomerados. O segundo paciente é esse paciente da figura H, né? Esse paciente, a gente vê claramente, né? Ele é um paciente, o paciente da figura H, ele é um paciente de 3 anos de idade, masculino, né? Em que apresenta uma alteração do grupo genético SLC19A3, né? Bialélico, né? Ele apresenta aí, no caso, um hipersinal em T2, como a gente está vendo, né? Um edema putaminal, né, considerável, né? Você tem o putame bilateralmente afetado nesse hipersinal, o hipersinal da cápsula externa também, a cápsula externa está com o hipersinal também, né? Você tem, assim, esse edema está bem demonstrado. Agora você vê que nesse exemplo aí, o putame está completamente envolvido, né? Não há zonas de poupadas aí. Na última imagem, né, a gente tem a imagem I. A imagem I é um paciente de 2 anos de idade feminino, também com SLC19A3, né, a deficiência dessa proteína associada ao gene. No caso, você vê zonas multifocais extensas de restrição de difusão, é uma imagem de DWI aí, né, e você vê o hipersinal, né, característico da restrição de difusão nessas zonas. Não é típico do aglomerado 1 apresentar restrição de difusão. Isso é mais o aglomerado 3, como a gente vai ver. Mas, enfim, mas também isso aqui não é matemática, é medicina, então pode acontecer. E aqui, para terminar, a gente tem mais 2 casos, né? Aqui o caso de deficiência de gene ADAR, né? No caso bialélica também. Nesse caso, a gente tem um paciente de 9 meses, né? Masculino, né, com falha do gene ADAR bialélico, gerando deficiência da proteína de mesmo nome. E você tem um hipersinal T2 putaminal, que a gente vê claramente aí, né? A gente vê também na imagem A uma atrofia, né, uma atrofia de massa cinzenta frontotemporal, mas você vê aí no putamen afetado e atrofia aí, né, frontotemporal. Lembrando que esse caso, né, a atrofia que a gente está vendo, e agora esse segundo caso, esse item B, ele é uma paciente feminina de 18 meses, né, que apresentou doença do grupo Magdel, né? O grupo Magdel, que eu não sei se eu já falei para vocês, é uma sigla gigantesca, né, que significa acidúria 3-metilglutacônico com surdez, encefalopatia e síndrome de Leigh-Simile, né? Então, nessa doença você vê um acometimento do putamen bilateralmente, né, principalmente das porções anteriores e posteriores, né, posteriores terminais. Você vê que a porção médio-posterior foi poupada bilateralmente, né? Isso é uma coisa, pessoal, que vocês têm que lembrar de Magdel quando vocês virem isso. Poupou a porção médio-posterior putaminal bilateralmente, né, com hipersinal antero e posterior terminal. Vocês têm que pensar em Magdel, que isso é bem típico de Magdel, né? Pouquíssimas outras condições produzem esse tipo essas regiões específicas poupadas é mais típico de Magdel. E, enfim, assim, isso é uma coisa que vocês têm que lembrar. Aglomerado 1 possui regiões poupadas, né? Então, você vai ver essas regiões poupadas no tálamo, principalmente no tálamo e no putamen, mas qualquer outra região associada ao aglomerado 1 pode haver essas regiões poupadas, né? Pois é, pessoal, então como a gente estava comentando, essas regiões de poupação, né, de áreas do putamen, do tálamo poupado, isso é bem característico do aglomerado 1. Se vocês virem isso, vocês têm que pensar imediatamente no aglomerado 1, porque isso não acontece
nos outros aglomerados, né? Isso não é citado no artigo como acontecendo nos outros aglomerados, apenas no aglomerado 1. Né? Então você viu a região do tálamo afetada e poupada, região do putâmen afetada e poupada. Vocês têm que pensar, né, primariamente no aglomerado 1. Agora vamos para o aglomerado 2, que foram 85 pacientes de 201. As doenças associadas são essas aí. Você tem o grupo ADAR também, está me ouvindo aqui, pessoal. Olha, lembrando, o grupo ADAR, ele é um grupo genético que tem vários genes. Ele não é só uma coisa, tem vários genes associados aí. E tem alguns envolvidos no aglomerado 1 e outros envolvidos aqui no aglomerado 2. Você tem doenças neurodegenerativas, como a PPAN aí, né? Síndrome de Cockayne, complexo 1 mitocondrial, que também acontece no aglomerado 1, né? No aglomerado 1 você tem um complexo 1, 4 e 5, aqui só o 1. Você tem a fucosidose, a gangliosidose. Todas essas doenças fazem parte do aglomerado 2, HD, PLAN, Kernicterus, Kernicterus, enfim. Eu estou citando essas doenças aqui porque vocês têm que tê-las em mente quando vocês estiverem considerando a neuroimagem. É o que eu estou dizendo. No aglomerado 2 você tem a neuroimagem, que no caso aqui, né, você tem um hipersinal T2 ou a insusceptibilidade em globo pálido. Globo pálido é a marca registrada do aglomerado 2. Agora vocês têm que ter uma ideia de quais condições genéticas estão associadas para vocês, depois que tiverem a avaliação neuroradiológica, vocês poderem associar a alguma dessas doenças, né, desse grupo. Basicamente, o aglomerado 2, pessoal, é acometimento em T2 ou em susceptibilidade do globo pálido, certo? Isso é o que vocês têm que ter. O aglomerado 2 é a associação ao globo pálido. Então, você viu a alteração do globo pálido, está isolada, centrada no globo pálido, sem acometimento estriatal. Primeira coisa que tem que pensar é a possibilidade de aglomerado 2 ser o agrupamento neuroradiológico envolvido no caso que vocês estão avaliando. Agora a gente vai ver alguns casos. A gente tem inicialmente esse caso A, né? Esse caso A é um caso interessante. Você tem essa doença, né, TUBB4A, que é uma leucodistrofia hipomielinizante. Aqui aí no caso é um paciente de 6 anos de idade masculino, né? E você vê na imagem um hipossinal T2, né, em globo pálido, com um hipossinal T2 também no tálamo, né, mais fraco, né? Você vê que o hipossinal basicamente é no globo pálido, mas você vê que no tálamo também tem um pouco, né? Mas, assim, prioritariamente a alteração é no globo pálido. Agora, essa doença, ela é curiosa porque, assim, como eu disse, ela é aí o tálamo aí bem um pouco afetado, né? Agora, assim, o curioso dessa doença é que, como ela é uma doença hipomielinizante, ela gera com que a massa branca, né, que está próxima aí dos gânglios da base, que geralmente é mais escura, né, porque lembre que a gente está num T2 aí. No T2 a gente tem a massa branca mais escura e a massa cinzenta mais clara. Então, aí a massa branca deveria estar mais escura, né, mais próximo, digamos assim, do colorimento dos gânglios da base. Um pouco mais aí no caso, né? Nesse caso que a gente está discutindo. Agora, como há uma doença hipomielinizante, não há tanta mielina. E se não há tanta mielina, a massa branca fica um pouco mais esbranquiçada, isso aumenta e evidencia mais, né, o globo pálido aí que já tem um hipossinal associado a ele, né? Então, isso é a característica interessante dessa condição, né? Exatamente pelo fato, como a gente já comentou, dessa doença ter uma característica hipomielinizante. Ok, agora essa próxima condição aqui, né, o item B aí no caso, a gente tem essa doença, que é a doença aí que no caso é um exemplo, a SSADH é o nome dessa condição, né, é succinil semialdeído desidrogenase, é deficiência desse componente, né, desse componente enzimático, né, também gerado por uma falha genética. E no caso a gente tem uma criança de 3 anos de idade feminina, que é esse caso da imagem B, e a gente vê claramente um hipersinal, né, em globo pálido mais anteriorizado, né. Você vê um leve hipersinal em putamen aí, em caudado, mas o hipersinal mais forte está envolvido aí realmente no
globo pálido bilateralmente na porção anterior. Você vê que a porção médio posterior do globo pálido não está tão afetado, é mais uma lesão mais anterior. O último caso aí, né, esse caso, imagem C, né, a imagem de uma acidemia metilmalônica. Você tem um paciente de 4 anos de idade masculino. Esse paciente, você vê... Jordano, Oi, professor. tá gravando, né, meu filho? Tá. Primeiro de tudo, quero me agradecer aí pela excelente aula, meu amigo. Parabéns. Tranquilo, professor. Obrigado. Isso aí vai contribuir muito aí no dia a dia nosso. Tranquilo. Vamos lá. Certo. Então, o caso aí, né? O caso C, como eu estava dizendo, era um paciente de 4 anos de idade, masculino, né? Você tem, nesse caso, um hipersinal T2 em globo pálido, né? Você vê claramente, né? Dessa vez, né? O globo pálido está bem mais marcado, né? Bem marcado de forma bem definitiva. Você vê lá, né? Assim, a maior parte do globo pálido está com o hipersinal aí bem nítido, né? Um pouquinho menos a porção mais posterior, mas porção média e anterior bem marcada. E, assim, esse caso, como eu estava dizendo, ele mostra uma coisa essencial dessas condições do aglomerado 2, né? Que é o fato do globo pálido estar completamente envolvido, né? Quando a gente vê agora essas outras condições, olha, essa imagem D aí, né? Essa imagem D, a gente tem um paciente feminino de 4 anos de idade, com uma deficiência de piruvato desidrogenase, né? Você vê um acometimento substancial de globo pálido, né? Mais à esquerda, né? A esquerda está bem proeminente, a direita também, mas um pouco menos, mais anteriorizada à direita. E você vê que tem um acometimentozinho pequeno também, mais posterior terminal do putame bilateral, né? Bem menor, mas está lá. Você vê também um acometimento do tálamo, né? As porções mais dos núcleos mediais do tálamo. Lembra a divisão anatômica que a gente já comentou, né? Aí no caso do putamen, né? O globo pálido bem afetado, e as porções mais, essas regiões aí, né? Essa região aí do tálamo, né? Mais esses núcleos mais mediais, né? Você vê que tem um hipersinal neles, principalmente aí. Claro que nesse caso o foco são as alterações de globo pálido, né? Porque a gente está lidando com aglomeradores, e você vê que a maior intensidade é realmente nessas alterações do globo pálido, mas a gente vê também que assim, existem pequenas alterações em outras partes aí dessa lesão, desse caso, né? Como eu disse, esse é um paciente com a deficiência da piruvato desidrogenase, né? E agora, assim, o próximo paciente, esse paciente aí, né? Esse paciente você vê claramente, ele é um paciente com kernícteros, é um paciente com 1 ano e meio, masculino, né? E nele você vê um hipersinal em globo pálido, né? Bem distinto aí, bem discernível, né? Sem muita dúvida, né? É um caso bem mais direto, globo pálido basicamente acometido. Agora, esse último caso aqui é um caso interessante, né? Esse caso da figura F, né? Ele é um caso de uma pantotenato quinase, uma neurodegeneração associada à deficiência de pantotenato quinase. É um caso de um paciente de 7 anos de idade, masculino, né? E nessa imagem F, você vê algo interessante, né? Um sinal típico desse tipo dessa alteração da PKN, que é esse hipersinal, né, anterior em globo pálido, né, como você vê aí, né? E mais, é um hipersinal em T2 anterior em globo pálido com um hipossinal posterior ou circundante, né? É uma alteração característica da PKN, né, da neurodegeneração da pantotenato quinase, e esse sinal tem um nome, né, famoso chamado olhos de tigre, né? É chamado sinal dos olhos de tigre, né? Então, isso é uma coisa que eu vou mostrar depois de novo numa imagem melhor para vocês, mas eu acho que é a condição mais interessante que eu achei nesse artigo. Agora, nessa imagem aqui, G, né? A gente tem um paciente feminino de 6 anos de idade. Nesse caso aqui, né?
é uma neurodegeneração associada à membrana proteína chamada, né? Esse caso G aí que vocês estão vendo. Você tem um hipossinal em T2, né, em globo pálido, e o detalhe aqui, né, dessa imagem, é que você vê que a lâmina medular medial ou interna do globo pálido foi poupada, né? Lembra, assim, uma coisa curiosa, lembra que eu disse para vocês que regiões de globo pálido majoritariamente poupadas eram em aglomerado 1. Pois é, mas como eu já disse antes, isso aqui não é matemática, medicina, pode acontecer exceções, né? E esse aqui, caso é uma exceção. Foi poupada essa região, e você vê que, no caso aqui, esse é um hipossinal, que também não é comum. Aqui a gente está vendo só hipersinal. Aqui é um hipossinal, né? Ou seja, que algo que não é comum, né, para esses achados. Mas você vê aí que essa porção da lâmina medular medial poupada, né, do globo pálido, marca bem essa massa branca que separa, né, as duas partes do globo pálido. Porque vamos lembrar, pessoal, que o globo pálido tem duas partes, né? Tem um globo pálido externo e o globo pálido interno, né? Tem uma anatomia própria aí do globo pálido, ele tem uma separação dele mesmo aí. E a gente vai ver aí que há ainda uma subseparação ainda disso, né? Essa aí é só uma parte dela, né? Ok, pessoal, ele está dizendo aqui que vai terminar já, certo? Daqui a uns 10 minutos eu vou fechar para abrir uma outra sala. Então aí a gente está vendo ainda essa separação, né, como a gente já... Agora, aqui, vamos agora discutir essa imagem H aí, né? Essa imagem H, essa imagem é um paciente de 2 anos de idade feminino, com fucosidose, né? E aí, no caso, é uma imagem de susceptibilidade, né? Imagem de susceptibilidade. Você tem um hipossinal em globo pálido, né? E o curioso dessa imagem é que o hipossinal aí poupou tanto a lâmina medular interna, medial, quanto a lâmina acessória, pessoal. A lâmina acessória, é bom lembrar aqui, é uma linha de matéria branca que subdivide o globo pálido interno. O globo pálido, lembra que eu falei para vocês, ele tem duas partes, a parte externa e interna. Aí, essa lâmina acessória, vocês vão até ter dificuldade de encontrá-la em livros, né? Porque ela é uma estrutura que subdivide somente o globo pálido interno, né? Então, ela é uma fina camada de matéria branca que bem leve mesmo, que subdivide, tanto é que vocês dificilmente vão encontrar até imagem anatômica disso, né? Vocês vão encontrar uma descrição, mas não imagem, porque é algo bem sutil realmente e que, por acaso, nessa imagem ficou bem nítido, né? E o último caso dessa porção aqui, né, que é aquela doença que a gente já tinha tratado, né, a pantotenato quinase, neurodegeneração associada a ela. Aqui a gente tem um paciente 3 anos de idade, masculino, né, com hipersinal T2 em globo pálido anterior, né. Você vê um sinal mais fraco, médio posterior do globo pálido, o que é o esperado para essa doença, né. E aqui a gente vê os olhos de tigre bem mais característicos, né. Eu coloquei uma outra imagem aqui melhor, mas aí já está bem melhor do que a outra imagem, a primeira imagem. Essa primeira imagem, o mais característico dessa imagem de olho de tigre é quando esse hipersinal ele está de permeio a um hipossinal do resto do globo pálido, né? Quando ele está assim, mais anteriorizado, isso é menos comum, mas, enfim, também é bem característico. Como eu disse, eu achei essas imagens boas, mas eu peguei uma outra imagem para a gente ver especificamente só essa alteração, né? Porque eu achei bastante interessante, né? Essa alteração dos olhos de tigre. E eu vou colocar agora para vocês virem. Olha, essa aí é a imagem que eu peguei para colocar de fora, que ela mostra claramente, né, o hipersinal T2 com o hipossinal, né, também do globo pálido de permeio, caracterizando aí, né, o que a gente chama de olho de tigre. Agora vamos para o próximo aglomerado, que o aglomerado 3, que foram 11 pacientes dos 201 envolvidos, né? As doenças agora já são bem menos doenças, né? A gente tem a doença de Crabbe, de Kearney-Sayers, né? Translocações mitocondriais, a doença do piruvato desidrogenase, a toxicidade à vigabatrina, que é talvez o principal diagnóstico, né, associado ao aglomerado 3, né? Qual é a neuroimagem, né?
Neuroimagem é hipersinal T2 em globo pálido, mas diferente do aglomerado 2, em todos os níveis do tronco encefálico, não só naquele nível axial padrão que a gente avalia os gânglios da base, né, como um todo, mas em qualquer outro nível, nível mesencefálico, diencefálico, né, até nível da ponte, a gente consegue ver esse hipersinal no finalzinho ainda do globo pálido, né. A gente vai avaliar algumas imagens. E outra coisa interessante aqui é o hipersinal em T2 talâmico ou cerebelar, que também é comum, né, no aglomerado 3. Pronto, agora a gente vai ver aqui as primeiras imagens. Essa aqui é uma imagem de toxicidade de vigabatrina. A gente está vendo aí nesse paciente A, né? Esse paciente A, B e C é o mesmo paciente, certo, pessoal? Ele é um paciente de 9 meses, masculino, né? E uma coisa importante lembrar, a toxicidade de vigabatrina é o seguinte: cerca de 22 a 32% das crianças que fazem uso, né, de vigabatrina, né, que é um antiepilético, né, que é utilizado para crianças muito pequenas que podem apresentar atividade epilética, ele é bem utilizado. Então, 22 a 32% dessas crianças vão ter alteração na ressonância magnética, essas alterações que a gente está citando aqui, ao usar a vigabatrina. Não só os casos patológicos, certo? Isso é uma coisa importante lembrar. Não são só os casos que a criança vai ter sinais de toxicidade que ela vai apresentar essas alterações de imagem, certo? O mero fato da criança usar a vigabatrina já faz com que ela tenha essas alterações, né? Então, no caso aí, a imagem A, né, você tem o que? Um hipersinal T2, né, em globo pálido, topografia diencefálica, incluindo partes do hipotálamo aí, né? Isso é uma alteração em globo pálido e hipotálamo. É bom lembrar que elas não são comuns, né, o que aumenta o diferencial para a toxicidade da vigabatrina. Isso é uma coisa que em outras condições não é comum, isso é mais característico. Chegar ao hipotálamo é mais característico da toxicidade de vigabatrina. Então, se isso acontecer, vocês já pensam nisso, né? Isso é um diferencial para o diagnóstico, né? Outro detalhe aqui, né? A gente vê aí que na figura B, né? A figura B você já vê um hipersinal T2 em núcleos denteados. A figura A a gente já assim, esgotou aí, né? Agora a gente vai assim, essa aí é a imagem que eu estou discutindo com vocês do acometimento do diencefálico aí, do final do diencéfalo, né? Opa, Bernardo, teu som aí tá afetando aí, tu pode... Bom, valeu. Pronto. Aí agora vamos para a imagem B, né? Na imagem B, né, o que é que a gente tem? Vocês veem esses dois pontos de hipersinal aí, né? Nos núcleos... Você vê os núcleos denteados aí, né? Cerebelares acometidos, né? Você vê os núcleos denteados acometidos, né? Bilateralmente, né? Você vê dois pontos de hipersinal na ponte, né? Esses pontos de hipersinal, eles podem representar, assim, a gente poderia imaginar que eles poderiam, aí no caso são esses pontos aí, né? Assim, se eles fossem próximos aí, né, dessa indentação do quarto ventrículo na ponte, a gente poderia imaginar que eles poderiam ser, né, os feixes longitudinais mediais, né? Esses dois pontos aí. Só que, assim, como eles estão um pouco mais separados dessa indentação, aí, né, um pouco mais, digamos assim, um pouco mais anteriorizados, né, em relação à indentação, e um pouco mais lateralizados, aí, desculpe, aí a maior possibilidade realmente seria já dos tratos tegmentares centrais, né, como sendo a maior possibilidade desses hipersinais aí afetados, né. Então, basicamente essa imagem é isso, né? Você tem esses dois sinais do trato tegmentar central afetados, né? E os núcleos denteados aí cerebelares também com o hipersinal bilateral aí. Ok, essa última imagem aí é uma imagem que, assim,
que não tem muita dúvida, né? Essa imagem C, ela mostra só um hipersinal no mesencéfalo aí, né? Assim, é um pouco difuso, mas tá bem caracterizado o hipersinal. A imagem normal do mesencéfalo não é essa aí, né? Agora vamos ver desculpe, só um exemplo. Pronto. Esse aqui é um exemplo que foi o seguinte. Eu não gostei muito da imagem do artigo, né, sobre a doença de Crabbe, então eu peguei uma imagem de fora da doença, outra imagem da doença de Crabbe que eu achei mais característica, né, para mostrar. Você tem aí o cerebelo, tem a região aí do quarto ventrículo, né, da ponte, e essas alterações que vocês veem aí, né, essas alternâncias de hipersinal e hipossinal, né, uma atrás da outra, em camadas no cerebelo, né, de redor dos núcleos denteados. Isso é muito característico, pessoal, da doença de Crabbe, certo? Vocês praticamente não vão ver isso aí, uma alteração, esse tipo de alteração, se não for na doença de Crabbe. A única doença que eu encontrei que tem uma alteração semelhante a essa é a gangliosidose de M2, né? Então, se vocês pegarem um caso desse aí, for do jeito que vocês estão vendo aí, né? Uma criança suspeita de doença genética, né? Com esse tipo de achado, né? Vocês têm que pensar, doença de Crabbe e no máximo um diferencial com gangliosidose de M2. Eu não consegui encontrar nenhum outro caso que, assim, tivesse assim, esse achado específico, a não ser doença de Crabbe e gangliosose de M2, né, que é a mesma doença Tay-Sachs ou Sandhoff também chamado, né. Então, lembrando, essa alternância hipersinal, hipossinal, hipersinal é bastante característica para a doença de Crabbe. Ok, essa aqui é outra imagem que eu peguei. Aqui não é nem porque o artigo em si não contivesse. Aliás, na verdade, o artigo não continha, o artigo não continha imagem para essa doença, né? Que é a doença de Kearns-Sayre, né? Aqui no caso é uma criança com oftalmoplegia extensa, né? Porque essa criança tinha um defeito extenso no seu DNA mitocondrial, né? E o característica da doença de Kearns-Sayre e o resultado foi isso aí, né? Você vê um hipersinal em globo pálido bilateral mais anteriorizado, né? Você vê que as porções mais mediais e posteriores não estão tão marcadas o hipersinal, mas principalmente mais anteriorizado aí, você vê claramente aí a marcação do hipersinal em T2 no globo pálido, tipicamente do aglomerado 3, né, que pode ser em qualquer nível, né? Nesse caso aqui você poderia até, talvez seja por isso que o autor não colocou nessa imagem, porque você poderia confundir com aglomerado 2, né? Mas enfim, aí no caso era aglomerado 3. E para terminar o aglomerado 4, né, foram 14 pacientes dos 201, aqui nós temos apenas 2 grupos de doenças, os grupos das doenças SLC 30 da família 10, SLC 39 da família 14, né? Esses grupos de doenças, né, têm neuroimagens mais características delas, né, que são basicamente hipersinal em T1, em globo pálido ou corpo estriado. Isso aqui é uma coisa interessante a ver, porque assim, nenhum outro aglomerado, vocês viram, tem acometimento de hipersinal em T1, todos são T2, vocês viram, né? Então, viu o hipersinal em T1, você vai direto ao aglomerado 4, né? São os únicos que têm hipersinal em T1, e o interessante esses hipersinais em T1 não são acompanhados por alteração em T2, né? Tem T1, acometimento T1, e essas lesões não são acompanhadas, ou seja, você não vê algo semelhante ou contrabalanceando em T2. Você pode também ter um hipersinal T1 em núcleos subtalâmicos ou na substância negra, né? Na substância negra. Então, basicamente, isso é o que você vai ver se você estiver tentando identificar o aglomerado 4. Né? Então, a gente vai ver agora alguns exemplos, né? São poucos exemplos, que são meias condições. Tranquilo. Manda o link aí que a gente já entra na próxima. O professor tá lembrando aí que vai terminar aqui a sessão, né, pessoal? Então eu vou mandar um outro link aqui, a gente recomeça já já. Muito bom, Jordano. Pronto, pessoal.
A gente está voltando aqui, né? Abrindo uma nova sessão, esperando o pessoal entrar aqui. A gente vai devagar aqui, comentando. A gente voltando, a gente estava falando do aglomerado 4, né? A gente vai voltar aqui para terminar nossa apresentação. Bom, então o aglomerado 4, como a gente viu, né? Hipersinal T1, né? Então, o aglomerado 4, o que diferencia ele dos demais é isso, né? É alteração em T1. A alteração em T2 você fica aglomerado 1, 2 e 3, e aglomerado 4 você avalia tudo em T1. A gente vai avaliar, se eu não me engano, os dois casos aqui, né, associado a essas duas condições, SLC, né, 30 a 10, né, 39 a família 14, né, que são essas principais. Naturalmente, como doenças genéticas, né, elas são doenças associadas à falha, à deficiência de proteínas associado a esses genes, né, geram lesões neuromotoras, né, lesões de mobilidade, de inteligência, né, de capacidade intelectual. No caso dessas condições específicas, isso varia entre essas famílias, porque é o que eu disse, é um conjunto de condições, mas basicamente é isso. Aqui a gente tem o primeiro exemplo, né? A gente tem um paciente com a SLC 30 a 10, né? Não, tá tudo tranquilo. Assim, o professor tá falando aí porque eu fiquei com a impressão aqui ainda há pouco que se todo mundo estava ouvindo bem, né? Mas ele... Obrigado, professor. Tá confirmando que está todo mundo ouvindo muito bem, então vamos continuar. Então, bom, então essa condição aqui, a gente tem um paciente masculino de 4 anos, né? Um paciente que você vê aí nessa figura F, que você tem uma hiper-T1... Só lembrando, Jordan, que essa SLC, né, é aquela doença da biotina, né? Uhum. SLC, biotina, a resposta à biotina acometendo os gânglios da base, tá bom? Certo. Eu não aprofundei a esse ponto aí, né? Porque assim, o nosso foco aqui é mais a imagem, mas é interessante, eu não tinha visto isso não, né? Então, tá aí, pessoal, o adendo do professor. Vamos continuar aqui. Então, a lesão aqui, né? Da figura F. Basicamente, a gente tem o hipersinal forte aí, em globo pálido, né? Na verdade, aí está acometendo todo o lentiforme, né? Você vê aí, não só o globo pálido, e além disso, esse hipersinal em T1 ele está se estendendo, né? Você vê que ele se estende até a porção cortical, né? A matéria cinzenta cortical aí, né? Difusamente, né? Menos intenso. Você vê que no lentiforme é bem mais intenso, né? Mas, assim, ele chega até a porção cortical aí, isso também é algo que pode ser observado no aglomerado 3. Aliás, isso é uma coisa importante lembrar, viu, pessoal? Isso é algo que ficou característico nesse estudo, nesse artigo, que ele faz uma diferenciação, né, nesse artigo, entre a posição do globo pálido, né? Porque assim, alguns autores dizem que o globo pálido faz parte do estriado, né? Do corpo estriado, né? Então seria globo pálido, putamen, caudado e o accumbens, né? Que não está incluído aqui na nossa discussão. E outros autores dizem que não, que apenas o caudado, o putamen e o accumbens faz parte do estriado. Então isso aqui é uma divergência, né? De literatura. Vocês vão encontrar as duas coisas. O artigo expressamente é fiel à ideia de que o globo pálido não faz parte do estriado, certo? Então, tanto é que ele vai separar, vocês vão ver inclusive na parte do algoritmo lá depois que ele vai fazer essa separação. Aqui nesse caso H, né? Esse caso da figura H é um paciente feminino de 11 anos de idade, né? Você vê aqui esse hipersinal T1 em globo pálido, bem forte aqui, né? Você vê também um sinal em matéria branca, né? Mais difuso, né? Aí o globo pálido, só admitir aqui, é o globo pálido bem afetado, e isso se estende para a porção da matéria branca aí também. Claro, a matéria branca em T1 se supõe que ela deve ser branca, sem dúvida, né? Todo mundo sabe disso, só que ela está aí mais branca do que deveria, né? Do que seria o esperado. Então ela está bem mais branca do que seria o esperado, então você vê que tem, apesar de mais fraco, mas tem ainda um hipersinal difuso aí na matéria branca.
Pronto, agora vamos discutir aqui essa imagem I, né? Essa imagem I, o professor compartilhou aí um artigo da Radiopedia, eu acho que sobre essas doenças genéticas que a gente está discutindo. Bom, essa imagem I, pessoal, o que é isso aí, né? É uma imagem, né, de um paciente, desculpe, é o mesmo paciente, certo? É o mesmo paciente. Essa imagem é o mesmo paciente, né? O primeiro paciente é a paciente H, é uma paciente feminina de 11 anos, e a imagem I é a mesma paciente aos 18 anos, né? Então, isso é interessante, essa comparação, porque você vê a evolução da doença com o tempo, né? Então, você vê, por exemplo, que na imagem H estava o globo pálido afetado, né? O hipersinal em globo pálido, né? E difusamente na matéria branca. Quando você compara com a imagem I, você já percebe uma evolução do quadro, né? Você vê aqui que você tem um comprometimento do estriado, né? Aí você tem globo pálido, putamen e caudado acometido aí na imagem I, né? Ou seja, mostrando a evolução da doença, né? A gente tem naturalmente aqui um ponto mais abaixo do nível axial da imagem H, né? Tanto é que a gente está vendo aí um pouco de órbitas aí, né? Estamos vendo um comecinho ali um comecinho de cerebelo, né? Então, realmente é um nível axial mais baixo, mas você vê aí uma coisa interessante. Olha, a gente tem essa imagem aí mais abaixo do globo pálido, né? Nesse nível aqui, a gente já conseguiria ver. Nesse nível aqui, a gente seria o finalzinho do diencéfalo aqui, nesse nível, né? E você vê mais abaixo aí um acometimento interessante do núcleo subtalâmico, né? Você tem um acometimento também de substância branca difuso, como na primeira imagem, e tem um acometimento aí, ó, envolvendo o núcleo subtalâmico bem aí. Abaixo no núcleo subtalâmico teria o núcleo rubro, né? Mas você vê que o núcleo subtalâmico está envolvido aí, né? Ele está circundado, né? Bem aí, né? Essa imagenzinha é muito interessante, né? Esse circundamento do núcleo subtalâmico, né? Que pode acontecer no aglomerado 3 nessas condições, né? É algo para lembrar isso aí também, né? Assim como a gente viu que no aglomerado 1 isso podia acontecer circundando o lentiforme, né? Aqui a gente está vendo que isso está acontecendo circundando o núcleo subtalâmico, né? Lembrando aqui aquilo que eu disse para vocês, mais uma vez, né? Que o autor do artigo, ele faz uma colocação, a conversão anatômica dele, né? Que o globo pálido não está dentro do estriado, tanto é que ele faz essa, por isso que eu coloquei do jeito que o artigo diz, né? A separação hipersinal T1, globo pálido ou estriado, né? Ou seja, ele está no globo pálido e não está no estriado, ou está no estriado, ou seja, ele faz essa separação, inclusive no algoritmo, como eu disse, a gente vai ver isso aí claramente, vocês vão ver isso aí sem a menor dúvida. Muito bom, Giovanni. Tá gravando, né? Tá tranquilo, professor. Só uma correçãozinha. O SLC30 é a hipermagnesemia devido à mutação desse gene aí, 30A10. Isso. É uma hipermagnesia genética, né? Geneticamente modificada, diferente das hipermagnesemias devido à hepatopatia, à nefropatia. Beleza? Tranquilo. E o SLAC19 é o que é da biotina. Tranquilo. Beleza. Bom, então, dando continuidade aqui, né, vamos discutir agora eu acho que a gente já pode passar para a discussão das tabelas mesmo do estudo, né? Ok. Vamos lá, pronto. Essa tabela aqui, pessoal, essa aqui eu acho que é a tabela mais importante, né? A tabela mais importante desse estudo, certo? Por quê? Porque essa tabela aqui, ela faz uma avaliação muito interessante, que ela separa as condições pelo achado neuroradiológico, né, com a condição clínica, de um lado e do outro, né? Então, isso aqui é muito, muito importante. Eu considero esse aqui, essa tabela, o elemento para a avaliação diagnóstica radiológica mais importante desse artigo. Se vocês aprenderem somente a usar essa tabela, eu acho que vocês já vão ter uma enorme facilidade
né, para usar os dados desse artigo somente com essa tabela, de tão útil que ela é. Se vocês olharem no eixo X dela, ela tem as alterações neuroradiológicas, né? No eixo Y tem as doenças com os aglomerados associados, né? E você vê que a intensidade desses quadriculados, né, desse azul, quanto mais intenso o azul, é a maior prevalência, maior a frequência epidemiológica da alteração baseada naquela situação, né? Baseado naquele achado. Então, essa organização foi muito feliz que eles produziram nesse artigo, né? Essa associação direta entre a doença, né, e o achado neuroradiológico. Você pode, com isso, ver diretamente se uma alteração neuroradiológica tem frequência epidemiológica em uma das doenças, em algum dos aglomerados, das principais doenças dos aglomerados que você está avaliando, né? Veja, por exemplo, aí essa alteração do putamen, né? Você tem uma alteração de hipersinal T2 putaminal, você vê aí, olha a altíssima frequência do aglomerado 1 aí. Praticamente todos os pacientes apresentaram alteração putaminal, hipersinal putaminal do aglomerado 1. Praticamente todos, né? Quer dizer, isso aí é muito interessante. Olha, se vocês checarem aí, ó, olha aí, 7 em 7, 11 em 11, 5 em 5, 10 em 10, 6 em 6, né? Você vê, praticamente todos os pacientes aglomerado 1 apresentaram esse achado neuroradiológico, né? Que é o achado neuroradiológico mais típico, mais específico para o aglomerado 1. Existem outros achados? Existe. Você vê aí hipersinal do caudado, né? Enfim, mas principalmente, né, você vê sinal de difusão estriatal, né? Enfim. Mas se você olhar, olha, por exemplo, vamos ver aí os achados do aglomerado 3. Você vê que o aglomerado 3 tem praticamente aí esse acometimento de hipersinal em globo pálido, que vocês estão vendo aí, né? Bastante em globo pálido. E ele tem um aglomerado nesses achados finais aí também, né? Você vê aí susceptibilidade, globo pálido, né? Mielinização imatura, né? Enfim, o aglomerado 3 tem um achado mais mediano, aí, de achados medianos, né? Enfim, cada um deles, essa tabela é absolutamente brilhante, né? Através dela você pode pegar um achado específico, né, de neuroradiologia que você tem no seu exame, e você já pode navegar entre essas condições para tentar achar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Imagine aí essa condição aí que a gente está vendo, né? Vamos ver aqui uma condição qualquer aqui. Deixa eu ver. Pronto, essa aqui. Vamos ver aí. Acho que essa aqui. Não, peraí. Deixa eu ver aqui uma boa. Vamos ver aqui. Pronto, essa condição aí, né? Hipersinal T2 em cortical em substância cinzenta. Se vocês virem aí, vocês vão ver que no aglomerado 1, essa condição está bem representada. Você vê aí, ó, 7 em 11, 5 em 5, 6 em 10, 6 em 6, né? 4 em 4, né? Bastante representada. Agora, se eu tivesse essa alteração, eu pensaria em aglomerado 1. Se eu for para o aglomerado 2, qual seria a possibilidade? Você vê, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aglomerado 2 praticamente não tem ninguém, nenhum dos pacientes com essa alteração, a não ser um ali na gangliosidose. Gangliosidose tem um paciente de 3 que apresentou essa alteração, né? Você vê, tudo é 0. Só um que não é. Ou seja, essa tabela é muito, muito boa. Você pode pegar uma alteração que você viu no exame, imediatamente joga nessa tabela para ver qual é a chance, né, epidemiológica de algum dos agrupamentos estar envolvido aí com essa alteração específica que você enxergou. Quer dizer, muito boa essa tabela mesmo. Eu achei essa tabela até melhor do que o algoritmo que ele fala lá, né, que a gente vai ver depois. Agora, né? Vamos ver agora o famoso algoritmo que ele coloca, mas eu achei aquela tabela bem melhor. Pronto, o algoritmo é esse, né? Então aqui o algoritmo ele é um algoritmo de decisão clínica, né? Nesse algoritmo ele coloca alteração de gânglios da base, né? Aí ele diz, que alteração é essa? É uma alteração de hiperintensidade T1?
hiperintensidade T2, né, de susceptibilidade de gânglios da base. Que alteração é? A partir dessa alteração, você vai navegando aí, vendo a que ponto você vai chegar. Porque é o seguinte, pessoal, esse estudo, né, como eu disse, ele relacionou muito mais doenças do que aquelas 34 originais que ele estava pensando, da tabela 1 que a gente viu, né? Ele relacionou muito mais, né? Então, essas outras doenças, ele teve que colocar em tabelas. Então, aí que vocês estão vendo aí, ó, digamos que eu tenha um hipersinal T1 em gânglios da base. Aí, esse hipersinal está nessa linha aí que eu estou seguindo. Ele é desigual, né? Ele não é difuso. Então, ele vai para a categoria T na tabela 2. Essa categoria T na tabela 2, né? Aí, ó, hipersinal T1, gânglios da base, né? Desigual ou difuso, né? Se for desigual, aí ele vai para essa categoria T na tabela 2. Essa tabela 2 é uma tabela que tem todas as condições genéticas estudadas nesse artigo, certo? Todas. Então, essa categoria T da tabela 2 é uma das categorias. Tem A, B, C, D, E, até T. Então, nessa tabela T, vocês vão ver que ele associa a letra, né, no caso A, B, C, D, a categoria que ele cita, a alteração clínico-radiológica e a possível doença associada, possível doença neurogenética associada. Então, isso é muito importante, porque se você quiser ter digamos assim, uma avaliação mais fidedigna, né, e que você saber que você não vai perder alguma doença neurogenética possível aí, você segue essa tabela 2, que é a tabela completa que tem tudo isso, né? Então, aí você pode pegar qualquer exemplo aí, né? Se tiver susceptibilidade, né? No caso difuso aí o que é que seria, né? Você já correria para o lado direito da tabela, né? Na susceptibilidade, né? Se você tivesse outras alterações, né? Digamos, uma alteração de hipersinal em T2, né? Aí, hipersinal em T2. Aí, como é que você faria? Você seguiria. É uma alteração estriatal ou globo pálido? Ó, olha o que eu estava dizendo aí, ó, tá vendo? Ele separa globo pálido de estriado, né? E ele até coloca entre parênteses aí, estriado, né? Você olhar aí, ele bota, ó, no parênteses aí ele bota caudado putamen. Tá vendo? Caudado putamen. Ou seja, ele segue uma linha de anatômica que o globo pálido não faz parte do estriado, né? Alguns autores consideram isso, né? Mas outros autores, né, consideram que o globo pálido faz parte, junto com que o estriado é lentiforme, né, que é globo pálido e putamen, né, lentiforme, caudado e acúmenes, né? Mas enfim, isso aí é uma questão que vocês têm que saber só para vocês saberem que existe outra visão disso aí, para não confundir quando virem um texto diferente. Mas enfim, digamos que você visse uma alteração estriatal aí, né? Pode ser estriatal no globo pálido, né? Dependendo de onde você vai para uma categoria diferente da tabela, né? Então, essa tabela, pessoal, é o que eu estou dizendo. Ela associa, ó, por exemplo, eu tenho uma alteração estriatal. Essa alteração estriatal é apenas nela. Aí eu vou para o aglomerado 1, né? E avaliar se essa alteração estriatal é dominante, né? Para avaliar uma sobreposição de casos, né? Enfim, é basicamente isso, né? Você segue esses achados neuroradiológicos, vai até alguma categoria da tabela a partir daí e faz o seu diagnóstico diferencial, né? Aí, digamos que eu tenho uma susceptibilidade em gânglios da base. Aí foi afetado globo pálido, substância nigra, núcleo subtalâmico. Aí, tem hipomelanização? Vai para a categoria I, da tabela 2, né? Tem atrofia óptica? Vai para a categoria J, né, da tabela 2. Tem atrofia cerebelar, categoria B. Tem hipointensidade T2 talâmico, vai para a categoria U, enfim. Se foi afetado o estriado, vai para a categoria R, enfim. Essa tabela 2 é o que baseia, né, que é o que a gente está vendo agora, essa tabela 2. Você vê que ela faz a associação da categoria que ele criou, A, B, C, D, E, F, G, com o achado clínico radiológico no meio, e à direita todas as condições clínicas possíveis. Claro que a gente ninguém vai decorar essa tabela. Essa tabela é para consulta realmente, né? Para quando você tiver um achado na neuroradiologia, você leva essa tabela para procurar a alteração possível, né?
Então, vocês têm que saber essa tabela apenas como isso, como fonte, né? Como fonte de pesquisa. Lembrando que ele coloca essa tabela, né, junto com o algoritmo, né, tudo num aplicativo que eu vou mostrar para vocês depois, né, que ele referenda esse aplicativo ainda está em teste, né, mas enfim, depois ele coloca, aí ainda é a continuação da tabela, a tabela é grande, né, que tem todas as condições do estudo, todas as condições genéticas do estudo associadas às alterações clínico-radiológicas, né. Se você quiser, você pode usar a tabela ou pode usar o aplicativo que ele propõe lá, né, que eles estão testando esse aplicativo para ser ainda assim colocado de forma definitivamente. Então, quais são as nossas conclusões, né? As conclusões. Os achados de imagem são meios de triagem, pessoal, certo? Meios de triagem que facilitam o estabelecimento do diagnóstico definitivo. Então, é bom lembrar, isso aqui é triagem. A neuroradiologia aqui, nesse caso, nos gânglios da base, nessas alterações, está fazendo uma triagem, né, para eliminar muitas doenças genéticas e tentar agrupar naquele grupinho de doenças genéticas mais provável para essa alteração. Né? Você tem também outra facilidade desse estudo, né? É a identificação de padrões dos aglomerados, é o mais importante na avaliação neuroradiológica. Né? Ou seja, essa identificação dos padrões é o principal, porque a partir dela você sabe aquele conjunto, aquele conglomerado de doenças que pode estar associado àquele aglomerado de padrões neuroradiológicos específicos. Né? Então, essa associação é o mais importante aqui. Você tem os achados e, a partir deles, você delimita a sua avaliação clínica, né? E genética depois. Né? Ou seja, é uma espécie de fenotipagem reversa que o artigo chama. Né? Você está tentando buscar o diagnóstico de uma doença genética a partir da neuroradiologia, né? E da clínica também, né? Então, a sistematização, para que serviria isso? Né? Essa sistematização que ele propõe no artigo pode ser usada como uma linha de base, né? Como um embasamento para futuras pesquisas genéticas, né? Como base de programação de equipamentos de inteligência artificial, né? Diagnóstica, para incorporação de novas condições clínicas ainda desconhecidas no futuro. Então, você tem novas doenças descobertas, né? Você vai querer incorporar essa sistematização que você já fez, você tem os aglomerados, você encontrou uma nova doença, aí você vai tentar encaixar nessa organização já realizada, né? Isso é o principal, né? Assim, essa tentativa de juntar tudo nesse sistema só para facilitar o trabalho do neuroradiologista, né? E facilitar o diagnóstico, né? Que é o objetivo final do que a gente está fazendo aqui. E para terminar, o aplicativo, né, é esse aí. Né? Esse aplicativo está nessa página que o artigo coloca um link para ele. Né? Você pode baixar esse aplicativo para o seu PC, ele tem um link para você baixar para o seu PC, ou ele tem esse QR Code aí para você colocar no seu tablet, no seu iPhone, né? no iOS que você usa aí, a partir desse QR Code. Né? Enfim, eu ainda não testei, mas assim, lembrando que esse aplicativo está em versão beta ainda, certo? Enfim, tem o QR Code aí, ele ainda está em versão beta, né? Digamos assim, né? Ele não está ainda, tanto é que você não vai encontrar esse aplicativo e assim, você não vai encontrá-lo na App Store ainda, né? Ou na Play Store, né? Então é isso aí, pessoal. Obrigado, né? E até a próxima. Muito bom, Jordano. Excelente, viu? Muito obrigado aí pela excelente dedicação aí à aula. Né? Lembrando que o olho do tigre é o protótipo das doenças MBIAS, né? Uhum. Doenças com acúmulo de ferro, neurodegeneração com acúmulo de ferro. Uhum. E é do filme, né? Isso. E é do filme Rock, Lutador, né? Tem um tempinho já, tem quase 40 anos. Mas é um clássico. Pois é, muito bom, parabéns. Gravou tudo aí? Espero que sim. Mostrou que gravou, né? Vou ver depois, tomara que sim. Beleza. Aí tu manda esse QR Code aí no grupo, que eu vou também baixar, baixar no meu PC, no celular. Eu acho que os colegas também, né, para os residentes, para os staff, para a gente ir treinando esse aplicativo aí. De repente a gente monta a nossa amostragem do grupo. Tranquilo, né? tranquilo. Tá bom?
Valeu, parabéns, viu? Valeu, professor. Mais algum colega quer comentar? Fique à vontade, é Carolina que indicou o artigo. Fiquem à vontade. Achei a apresentação muito boa, Jordano está de parabéns. Acho que ele conseguiu sintetizar bem o artigo, né? E deixar passar de uma forma muito clara. Gostei bastante. Obrigado, doutora. Obrigada aí pela aula. Aula top, né? Foi bom demais. Pois é, se mais alguém quiser comentar, parabéns, Jordano. Excelente artigo, excelente aula, excelente escolha do artigo. A dica da doutora Carolina, eu agradeço a indicação dela. E até semana que vem. Até, professor. Também achei muito bacana. Eu gostei muito desse artigo. Muito bacana. Mande aí o QR Code, aquela fotozinha do QR Code, por favor. Lá no grupo. Tranquilo, professor. Tá, obrigado. Tchau. Valeu.